Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham descansado aí da semana passada, né? Que nós tivemos uma semana de recesso. Essa semana a gente está tranquilo aí de atividade, é só vocês prestarem bastante atenção, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir desenvolver essas atividades aí tranquilamente. Então, a gente tem um texto aqui falando de um autor muito importante, né, para a literatura aí, né? E aí a número 1 tá escrito assim, ó. What stories did Edgar Allan Poe write? Então, que histórias o Edgar escreveu? Bom, de acordo com o texto, que é o que nós vamos considerar aqui, ele escreveu essas histórias aqui, ó. Essas histórias aqui. The Raven, The Black Cat and the Telltale Heart. Essas três histórias aqui, de acordo com o texto. Deixei em vermelho aqui para facilitar para vocês. Depois a número 2. When and where was he born? Então, novamente, deixei em vermelhinho aqui, destacando para vocês. Poe was born in January 1809 em Boston. Tá, beleza. Então, ou seja, o Poe, né, nasceu dia 19 de janeiro de 1809 em Boston, Massachusetts. Alright? Número 3. Aqui no número 3 está escrito assim: encontre no texto os falsos cognatos. Em outras palavras, palavras em que a grafia se parece com a língua portuguesa, mas o significado não é igual. Eu já destaquei aqui para vocês uma clássica, que é a palavra parents, né? Que as pessoas têm a tendência de achar que é parentes, porque realmente é muito parecido, né? Mas na realidade, parents significa os pais, né? Ou seja, o pai e a mãe, né? Os pais, não parentes. Agora aqui, número 4, ó. What does the expression self-published mean? Essa palavra aqui, self-published, aparece bem aqui no final, né, do texto aqui, ó. Poe self-published his first book. Ou seja, self-published significa que ele mesmo publicou, né? Ele publicou de forma independente. Então é isso que significa self-published. Significa que ele publicou, né? Ele mesmo publicou de forma independente o livro dele, né? Não foi por uma editora nem coisa do tipo. Vamos para atividade número 5. Então, aqui na número 5, ó. In week 1 and 2, we studied two biographies. Write a small lines your own biography. As the actions are maybe already finished, you should use the verbs in the simple past. Então, aqui tá falando, né, que na semana 1 e 2 nós estudamos duas biografias. E aí tá pedindo para você escrever uma pequena, né, biografia, em poucas linhas, né, a sua própria biografia. E aí fala assim, como as ações, né, provavelmente já terminaram, você deve usar o simple past. Aí eu fiz para vocês aqui um exemplo assim bem bobinho, assim, só para dar um norte para vocês, ok? Eu inventei algumas coisas aqui, algumas situações, né, que eu não vou colocar minha biografia aqui, né, gente? Mas, e aí eu coloquei aqui, enfim, inventei umas coisas aqui, só para vocês terem uma ideia de mais ou menos como vocês podem desenvolver isso aí, tá? Então, aqui eu coloquei assim, ó, I was born in 1995, em Cambuquira, Minas Gerais. Então, eu disse assim, eu nasci em 1995 em Cambuquira, Minas Gerais. Aí, o que você pode fazer aqui? Você pode aproveitar quase essa frase toda. O que você vai fazer? Você vai substituir aqui o ano que você nasceu e a cidade que você nasceu, né? Se você nasceu em 92, você põe 92. Se você nasceu em 98, você põe 98. E assim por diante. Depois, outra frase que eu coloquei aqui que vocês podem aproveitar. Ó, I lived with my parents until last year. Então, eu disse assim, eu vivi com os meus pais até o ano passado, tá? Aí, o que vocês podem aproveitar aqui? Eu sei que muita gente já morou com a avó, né? Aí vocês podem colocar, por exemplo, I lived with my grandmother, tá? Until last year, ou só I lived with my grandmother, né? Não, sei lá. Enfim. Ou eu vivi com o meu, I lived with my parents mesmo, né? A maioria acho que vive com os pais. Depois aqui, a terceira frase que eu coloquei, ó. I studied in a great school. I had very nice teachers and classmates. Então eu disse assim, ó. Eu estudei numa ótima escola. Eu tive
muito bons professores e colegas de classe, né? E vocês podem falar que vocês também estudaram numa escola legal, né? Todo mundo tem uma lembrança aí de alguma escola que estudou quando era criança, né? No primário era tudo mais divertido. É, enfim, vocês podem aproveitar alguma coisa também, né? Enfim, vocês podem, enfim. Agora aqui, ó, a outra parte, né? When I was a kid, ou seja, quando eu era uma criança, I used to draw and write poems for my mother. Então aqui, quando eu era criança, eu costumava desenhar e escrever poemas para minha mãe. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? E aí vocês podem usar outro exemplo, né? When I was a kid, I used to. Aí vocês podem falar, ao invés de draw and write poems, né, para sua mãe se achar muito frufru, você pode colocar, por exemplo, I used to play football, I used to play video games e coisas do tipo. E para finalizar, eu coloquei assim, ó, I also liked a boy called Luca, né? Então, eu também gostava de um garoto chamado Luca. É só um exemplo, viu, gente? Nunca existiu esse Luca aqui. Anyway, isso aí. Bom, espero ter ajudado vocês, ter dado um norte para vocês, tá? E a gente termina aqui essa semana. Thank you so much. See you next week.